Noções introdutórias do direito das obrigações. Fontes das obrigações. Olá, meus queridos! Nesta aula vamos falar sobre fontes das obrigações. A fonte é o fato jurídico que dá origem ao vínculo obrigacional. No mundo jurídico, as fontes do direito assumem um papel fundamental, representando a origem das normas que regem nossa sociedade. Não há unanimidade na classificação das fontes. Doutrinadores divergem, por exemplo, se a lei pode ser considerada uma fonte primária ou não. Apresentada a divergência quanto ao enquadrar a lei como uma fonte de obrigação, vamos seguir no entendimento de que a lei é fonte geral e imediata das obrigações. Acompanhe o que está disposto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. São 3 as fontes das obrigações que não geram questionamentos, quais sejam os contratos, os atos unilaterais e os atos ilícitos. Os contratos são a fonte principal do direito das obrigações. O contrato é um negócio jurídico bilateral, ou seja, precisa de pelo menos 2 partes emanando sua declaração de vontade a fim de estabelecer ou extinguir direitos e deveres recíprocos. O contrato, então, é capaz de criar direitos e obrigações, vincular as partes envolvidas e gerar efeitos obrigacionais, além de estar fundamentado na autonomia privada que possibilita a liberdade de contratar. A escada pontiana, elaborada pelo advogado Pontes de Miranda, representa uma metáfora para os 3 planos distintos que um negócio jurídico precisa percorrer para alcançar seus efeitos no mundo real, quais sejam a existência, a validade e a eficácia. O primeiro degrau apresenta o plano de existência e nos possibilita compreender as exigências mínimas para a celebração do contrato, as quais são agentes, objeto, manifestação de vontade e forma. Vencido o primeiro degrau e observada a existência dos 4 itens, podemos subir para o próximo degrau. O segundo degrau consiste no plano de validade, no qual analisamos a validade dos 4 itens do degrau anterior. Sobre os agentes, precisamos analisar se eles têm capacidade civil para contratar. Sobre o objeto, é necessário observarmos se ele é lícito, possível, determinado ou determinável. Já sobre a manifestação de vontade, verificamos a ausência de vícios de consentimentos. Por fim, sobre a forma, fazemos a análise de observância da forma legal quando a lei exigir. O Código Civil disciplina a validade no artigo 104. Acompanhe. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1, agente capaz. Inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Cumprindo esses requisitos, o negócio jurídico passa a ter validade. No caso do não cumprimento de algum dos requisitos, será considerado inválido, e essa invalidade pode gerar a nulidade absoluta ou relativa do contrato. A nulidade absoluta não pode ser corrigida, enquanto a relativa é passível de correção. O artigo 166 do Código Civil apresenta hipóteses de nulidade absoluta. Vejamos. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.
Inciso 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Inciso 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. O terceiro e último degrau trata do plano de eficácia. Nesse degrau, examinamos se alguma condição, termo ou encargo, chamados de elementos acidentais, que podem ou não existir em um contrato, recaem sobre o negócio jurídico. A condição subordina a produção de efeitos do negócio jurídico celebrado a evento futuro e incerto. Acompanhe o que dispõe o artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Já o termo condiciona os efeitos do contrato a um evento futuro e certo e está previsto nos artigos 131 a 135 do Código Civil. Por fim, o encargo é uma restrição ou finalidade que está imposta ao contrato. Pensando na prática. Um exemplo de encargo pode ser visto em uma doação de imóvel com um propósito claro e pré-estabelecido de que este imóvel deve servir como um abrigo de animais por no mínimo 20 anos. Uma vez não cumprido o encargo, será possível a revogação do negócio jurídico. Vamos ver um exemplo simples para visualizarmos a escada pontiana em ação. Imaginemos a compra de um imóvel. O contrato de compra e venda está previsto no artigo 481 do Código Civil e aduz: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. No primeiro degrau, as partes celebram o contrato de compra e venda. No segundo degrau, verifica-se se o contrato está em conformidade com a lei, se as partes são capazes, se o objeto é lícito e se a forma está adequada. E no terceiro e último degrau, o contrato produz seus efeitos. O comprador paga o preço e recebe a escritura pública do imóvel. E não há nenhuma condição, termo ou encargo estabelecidos. Os atos unilaterais, também chamados de declaração unilateral de vontade, são manifestações de vontade que vinculam apenas o declarante, sem a necessidade de um acordo de vontades. Percebe-se que nos contratos unilaterais, apesar da presença de duas vontades, apenas uma delas será devedora, não havendo contraprestação. E qual a diferença entre contratos e atos unilaterais? Farias e Rosenwald respondem: a única distinção entre negócios jurídicos bilaterais, que são os contratos, e unilaterais, concerne a formação. Enquanto os primeiros demandam o acordo de vontade, os atos unilaterais pedem apenas a emissão da vontade de uma das partes. A última fonte das obrigações são os atos ilícitos. Um ato ilícito é uma ação que vai contra as leis e normas da sociedade. Ele pode ser cometido de maneira intencional ou não e causa danos a outras pessoas. Quando um ato ilícito é cometido, a pessoa que causou tem o dever de reparar o dano a outra pessoa. Essa obrigação de reparar o dano é chamada de dever de indenizar. O ato ilícito está fundamentado na ideia da culpa e a consequência direta do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano. Os atos ilícitos dentro do direito civil geram o que chamamos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil também se subdivide em objetiva e subjetiva.
A primeira, a responsabilidade civil objetiva, dispensa a ideia da culpa, enquanto a segunda se ampara totalmente no pressuposto da culpa. Assim, a responsabilidade civil objetiva dispensa a ideia da culpa de acordo com o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Acompanhe. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Sobre a responsabilidade civil objetiva, assista ao vídeo Questões Fundamentais de Direito Civil, Responsabilidade Civil Objetiva, com Tartucci, Simão e Bunazar, de Flávio Tartucci, que é um autor muito utilizado ao longo das nossas aulas. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Para finalizar, concluímos que as fontes das obrigações se constituem pelos fatos jurídicos tidos como hábeis para produzir o surgimento do dever de prestar de alguém em favor de outrem, os quais, em virtude de sua concretização, passam a ter existência no plano da concretude, que é onde os efeitos se dão e se passam. Eu desejo excelente estudo a todos e todas.